E no vídeo de hoje vamos estar respondendo 10 perguntas que a gente selecionou de uma caixinha de perguntas que a gente abriu lá no Instagram. São perguntas que muita gente nos faz, né, no dia a dia. Algumas nós nunca respondemos porque até então a gente não tinha uma experiência para ter uma resposta legal, mas agora hoje a gente vai trazer a realidade aqui. E as nossas últimas duas perguntas vai ser sobre a nossa renda na estrada e sobre os nossos custos também de viver na estrada. Então fica até o final desse vídeo que a gente vai te dar muita dica aqui também. Bom dia, mais um vídeo do nosso canal e hoje vai ser de perguntas e respostas. Aí, a gente vai começar em 3, 2, Só um minuto. Raquete. Raquete? E dessas perguntas que a gente vai responder aqui hoje para vocês, nós selecionamos as 10 que a gente acha mais importantes entre diversas outras, né? Inclusive a gente já agradece o carinho de muita gente que não fez pergunta, mas elogiou o nosso projeto, né? Obrigada, gente. Pessoas que se inspiram também na nossa rotina aí, no que a gente fez, né, para chegar até aqui, né, cara? Como que foi feito desde o comecinho. Sim, mas sem enrolação, né? Vamos direto para a primeira pergunta, né? E a primeira, na verdade, não é uma pergunta, é um dos elogios que eu comentei aqui para vocês. Chegando agora no canal e maratonando, né? A gente agradece. A gente aproveita a oportunidade desse comentário para poder agradecer diversas pessoas que estão chegando aí nas últimas semanas no nosso canal. Muita gente, na verdade. Pessoas engajando, participando, comentando, né? Isso com certeza nos ajuda bastante, nos incentiva a continuar trazendo conteúdo e informação aqui dentro desse nicho que é viver dentro de motorhome, né? Isso, tirando todas as dúvidas possíveis que a gente consiga, né? Isso, aqui, dentro da nossa experiência. Depois da gente estar morando um tempinho. Isso, dentro da nossa experiência, que a gente poder passar de informação para ajudar outras pessoas a realizar esse sonho também, né? Essa conquista de viver dentro do motorhome, viver pelas estradas aí, né? A gente vai estar aqui para ajudar também. E ainda dentro desse comentário, a gente já aproveita, né? Que tá chegando muita gente nova aqui no canal, a gente vai se apresentar um pouquinho. Eu sou o Edivan. E eu sou a Camila. Eu tenho 40 anos. E eu tenho 36. Somos um casal de fotógrafos que trabalhávamos com eventos, né? O nosso nicho principal aí da área de fotografia era eventos, casamento principalmente, né? A gente deixou tudo isso há aproximadamente 90 dias atrás, né? A gente não encerrou, né? A gente deu uma pausa na carreira para poder viver esse sonho de viver na estrada. A gente entregou nossa casa para outra pessoa morar. A gente teve uma mudança bem radical e estamos nos adaptando, né? A gente mostrou isso nos últimos vídeos que a gente estou aqui no canal, mostrando como que foi essa transição de uma vida normal para essa vida nômade, né? Então a gente aproveita esse comentário para agradecer e a gente se apresenta dessa forma também. Já estamos há 90 dias, mas tudo não começou há 90 dias, né, cara? Começou há praticamente há 2 anos atrás, onde a gente se programou, a gente planejou a construção desse motorhome inteiro, que foi feito 100% por nós dois. Então também, todas as etapas da construção desse motorhome, tem uma playlist completa aqui no canal, onde você pode acessar lá e descobrir como que faz um banheiro, como que faz um armário aéreo, como que faz as paredes, tá tudo bem explicadinho lá. Então corre lá, depois do final desse vídeo, e acessa a nossa playlist para poder ter um pouquinho de informação. A gente não sabe tudo, né, cara? Mas o pouco que a gente sabe, a gente traz e compartilha aqui com vocês. E além de tudo, a gente tem uma bio livre que fica bem linkado no nosso Instagram, ou que pode pôr também no YouTube, eu ponho aqui, né, na descrição desse vídeo. Tudo que a gente usou lá na montagem, que foi artesanal nossa, tá tudo lá também. Isso, quem quer saber como que é, onde compra uma torneira, igual a gente tem aqui, muita gente tem cuba, dúvida, né? Sempre o pessoal pergunta, né? Onde você comprou tal coisa e tal. Tem tudo no nosso link lá na nossa bio livre. E a segunda pergunta foi: qual o roteiro da nossa viagem? Bem, a gente a princípio, né, decidiu fazer o Brasil primeiro, conhecer o nosso país primeiramente, né, dividindo ele por regiões, né. Então a gente dividiu, como a gente tem muita curiosidade, a gente gosta muito da região do Nordeste, né, a gente decidiu começar pela região Nordeste, fazer todos os estados do Nordeste e depois entrar mais pro centro do Brasil, né, descendo já com sentido ao sul, que vai ser a nossa terceira região que a gente vai fazer, para depois entrar na América do Sul, fazer os países ali com o objetivo de chegar até no Ushuaia, né, cara? Porque, para quem não sabe, o Ushuaia é o extremo das Américas, né? Então chegar lá na parte mais baixa da América e depois vir subindo pelos países ali até chegar na América Central, América do Norte, né? É o objetivo da maioria dos viajantes, né? Fazer a rota pan-americana do Ushuaia até o Alasca. Claro que isso não é feito numa rota em linha reta, né? A gente vai fazer um contorno, conhecendo vários lugares, isso leva um tempo também, né? Porque até nos perguntaram, né? Como é que vocês vão chegar no Alasca indo pelo Nordeste, né? Então não é bem assim que funciona. A gente tem um roteiro bem programado onde a gente pretende chegar, mas o objetivo principal é aproveitar toda essa jornada, né? E passando por vários lugares aí sem pressa, com calma, explorando mesmo, achando meios aí de monetizar, e se manter na estrada também, que é um dos maiores objetivos aí de quem vive na estrada, né? E vamos para a terceira, que foi... Foi mal. Olhei pra lá. E a terceira pergunta é: qual foi a etapa mais difícil na construção do motorhome?
vamos lá. Todas, Pra né? nós, né, cara, eu acho que de todas as etapas, eu acho que uma das primeiras, que foi o layout, né? Designar onde Também. ficaria, a gente já falou várias vezes sobre essa resposta, né? É. A gente pode definir talvez como primeira, segunda, terceira as mais difíceis, mas a primeira seria o layout, saber onde ia ficar cada coisa, cada armário aéreo, o tamanho, né? A gente não tinha um acesso a um motorhome assim que a gente pudesse estar medindo e ter uma noção de como que iria ocupar o espaço e tal, qual o tamanho do banheiro ideal pra gente, então foi tudo meio que assim no jogo, né? Meio na fita métrica, meio que numa caixa, né? Como uma A gente referência. colocou Aqui a caixa gente fazia pra uma gente ter uma caixa. ideia da altura do armário, Isso. da mesa também. A gente criava condição para a gente ficar mais próximo possível do que da realidade que a gente já vivia aqui dentro, né? Então foi um dos desafios maiores aí. Depois, na sequência, vem o banheiro, que eu acho que é uma das etapas mais, assim, trabalhada, né? Mais cheia de Foi. detalhes, né? Muito. Que é o banheiro, que além da marcenaria, das paredes, você tem que encaixar a base, depois fazer a colagem da vetroresina como revestimento nas paredes, tem a questão da hidráulica, né? Tem o nosso nicho, então é um espaço pequeno, mas bem detalhado e bem trabalhado, né? E depois, para Foi bem mim... difícil. E uma coisa também, acho que o desafio foi a marcenaria, né? Depois, na sequência aí. Foi. A Mas todos marcenaria. os detalhes foram um pouquinho no final, né? Muitos acham que às vezes a elétrica é mais difícil. Para mim não foi tão difícil porque eu já tinha uma noção da elétrica, né? A gente já trabalhava bastante com elétrica residencial, então eu já tinha uma noção de elétrica. Algumas coisas eram desafio, como a placa solar, instalação, esse tipo de coisa assim, que eu não sabia, nunca tinha mexido, mas pesquisando aí a gente acabou aprendendo e foi até tranquilo pra gente, né? Mas eu acho que todo motorhome, acho que toda etapa tinha seu desafio, né? Não tem como falar assim, uma etapa é mais fácil, é mais simples. Não tem. A gente às vezes até subestimava que falava, não, essa etapa vai ser tranquila, vai ser fácil. E sempre alguma coisa dificultava por algum motivo ou outro. Quando ia fazer, ficava difícil. Então é o conceito que a gente dá, não é porque vocês veem o vídeo nosso aí que de repente a gente faz um tutorial e parece tudo muito simples, parece tudo muito fácil, não é, gente. Ali tem muita dedicação antecipada de aprendizado, de buscar informação, né? Para na hora que a gente colocar a mão na massa, a gente saber realmente como desenrolar aquela situação e fazer a coisa acontecer, né? Porque a gente comprou uma van, é um investimento, então a gente não pode, né, correr o risco de não conseguir, né? Ou a gente tem que achar um meio, nem que for para terceirizar. Mas graças a Deus a gente conseguiu começar e finalizar nós mesmos, tá? A gente mostra isso como experiência para vocês aqui. Se tem uma noção básica aí de ferramenta, que eu acho que é o mais importante na construção do motorhome, uma noção básica aí de ferramenta, de montagem, de medição principalmente, né? Dá para fazer sim, não precisa ser um especialista na montagem de um motorhome, né? Nos perguntaram também lá, outra pergunta que está relacionada a essa também, né? Precisa ser um engenheiro para montar um motorhome? Na verdade não precisa, você tem que ser um curioso, né? E gostar de trabalhar com ferramenta, porque vai ter muito disso aqui dentro para poder, na hora de construir um motorhome. E água, né? Eu falei tudo repetido, desculpa. Aí não. E a quarta pergunta é, qual foi o maior perrengue até o momento? Para nós, achamos que saber lidar com o nível de água, nível de bateria, aqui dentro de casa, né, amor? Eu acho que é o maior perrengue de todos os dias. Eu acho que isso já é a administração que você tem que fazer diariamente dentro do motorhome, né? Esse é o maior perrengue, porque quando a bateria tá baixa, quando a caixa d'água tá baixa, o porta-porte tá cheio, você não tem esses lugares, não tem um lugar ali muito próximo para te dar uma assistência, né? Para resolver esses problemas, eles se tornam um perrengue, porque você já fica mais preocupado, você já fica mais ansioso. Então, eu acho que o perrengue diário é esse, saber administrar todas essas questões dentro de um motorhome. Mas um perrengue assim grande, pela estrada ou no próprio carro, até o momento a gente não teve, não. Né? Ainda bem. Até porque, eu não falei no começo do vídeo, mas eu sou um ex-mecânico industrial, trabalhava com manutenção. Então a gente cuida muito desses detalhes de como evitar alguma manutenção mais complexa, seja no carro ou seja na própria casa, né? Então a gente fez tudo pensando sempre em facilitar, né, uma manutenção e sempre trabalhar de uma forma preventiva, tanto no carro, fazendo as revisões, né, como dentro da casa também, se perceber que alguma coisa pode gerar um problema maior futuramente, a gente já vai lá, já resolve, já mata a pau ali para poder não ter um problema maior futuramente. Né? Imprevisto pode acontecer, é claro, mas a gente tenta minimizar isso o máximo possível, foi toda a experiência que eu tive dentro da indústria, né, eu trago aqui para o nosso dia a dia também, para evitar mesmo que a gente possa ser surpreendido com algum perrengue muito grande, né? E para complementar um pouquinho mais essa resposta, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui esses dias mesmo, há 2 dias atrás aqui com a gente, né? A nossa bomba d'água parou de funcionar do nada. Então poderia ser um perrengue muito grande se a gente não tivesse prevenido, né, esse problema. A gente sabia que isso poderia acontecer, até porque os pressostatos, até um exemplo aí que eu estou dando para quem tem motorhome, né? O pressostato da bomba da Ceáfalo, geralmente ela dá problema, onde a bomba para de funcionar e você não tem água nas torneiras. Então como a gente fez?
para prevenir um problema por muito tempo, né? A gente comprou o pressostato reserva e guardamos numa caixinha aqui. A hora que o pressostato dessa semana deu problema, a gente foi lá e só trocou ele e na mesma meia hora ali já estava com o nosso problema resolvido. Ou seja, a gente agiu preventivamente comprando um pressostato reserva e guardando aqui porque a gente sabia que esse problema poderia acontecer. Já pensou se a gente não tivesse esse pressostato, a gente poderia ficar horas, até dias aqui sem água no nosso motorhome e isso sim ia gerar um perrengue, um transtorno muito grande pra gente. É um exemplo aí para vocês entenderem que eu lembrei agora na edição do vídeo. A quinta pergunta é: como foi a nossa adaptação morando aqui no motorhome? É a transição, né? Saindo de uma vida normal para o nosso motorhome. A gente contou essa história um pouquinho nos últimos vídeos aí, bem que em tempo real, como tudo estava acontecendo, né? Mas a experiência que a gente tem hoje de poder passar de 90 dias, mais que 90 dias, né? Porque antes a gente fazia muita viagem de teste também, então a gente aprendeu muita coisa antes mesmo de sair para morar definitivamente dentro do motorhome, né? Então nesses últimos 90 dias, a maior adaptação é em relação a administrar, como a gente disse na pergunta anterior, né? Administrar todos os recursos que a gente tem aqui, de energia, de água, porta-poste, esse tipo de coisa, e se adaptar a um ambiente menor, né? Porque não é porque a gente tem um quintal grande lá fora que a gente sempre tem esse quintal disponível para a gente poder aproveitar. Às vezes a gente está num posto de combustível, às vezes a gente está numa rua e a gente tem que ficar mais discreto possível, né? Deixar tudo fechadinho, ficar horas e horas aqui dentro somente, né? Saber conviver um com o outro também, Isso, né? Nessas horas fechadinho. O desafio de ter uma boa relação entre casal num espaço de 6 metros quadrados, né? Às vezes tá chovendo lá fora também, não tem como a gente sair para dar uma volta, não tem como a gente, né, esparecer de outra forma. Então a gente tem que achar um meio de viver aqui nesse espaço pequeno. Então essa é a maior adaptação. Também, né? Muito diferente, assim. Se a gente vai para casa, por exemplo, casa térrea, a gente pensa que não precisa daquilo lá tudo, né? Então é adaptação mesmo. A gente não precisa de tanta coisa, né? Você falou tudo agora mesmo. A gente já sentiu essa diferença também. A gente passou uma semana e pouquinho lá no interior do estado de São Paulo recentemente, né? Porque a gente teve que ir lá executar um trabalho que ainda tinha pendente para resolver. Visitar a família também, e aí acabou que a gente percebeu isso, né? Isso, a gente percebeu que a gente chegou na casa, né? E falou assim, nossa, quanta coisa que a gente tem que a gente não precisa, né? Por que tanto espaço? Por que tanta coisa? Por que tanta caixa? Por que tanto itens, né? A gente já percebeu que a gente pode viver com muito menos e a gente já tá preparado para isso, já tá sentindo essa diferença quando a gente volta para uma casa térrea, né? Tem conforto, tem tudo lá também, mas a gente vê como a gente já adicionava muita coisa na nossa vida sem ter necessidade, né? E até hoje, a gente doou umas coisas aqui já, que não tá usando, e vai sempre fazendo isso, né? Você falou também outra parte da adaptação que a gente já modificou, que é as coisas que a gente trouxe, né? A gente trouxe muitas roupas que a gente percebeu que em 90 dias a gente não colocou nem a mão. Não. Né? Então ontem a gente já separou uma sacola já levou para uma associação que vai fazer uma doação, né? São roupas até boas, roupas novas, né? Que a gente tinha separado. São novas. Mas que a gente viu que a gente não tem necessidade de usar. A gente usa, pelo menos eu uso meia dúzia de peças de roupa aí toda semana, né? E tava só ocupando espaço e a gente precisa realmente desfazer de algumas coisas para poder entrar nesse estilo de vida, né? Uma vida mais minimalista, de menos coisas e mais experiências, né? A sexta pergunta é: estão achando fácil um lugar para ficar? Tipo, achar pelo caminho onde vão dormir, pernoctar, essas coisas assim, né? É umas perguntas que a gente recebe muito, né? Recebe. O pessoal perguntando como que tá a estrutura pelas estradas também, né? Para receber motorhome. Então nessa pergunta a gente vai responder meio de uma forma abrangente aí, né? O que seria? A gente usa aplicativos, né? Que os viajantes mostram os lugares que parou, que é seguro e tudo mais, né? O aplicativo principal que a gente usa é o Overlander, onde outros viajantes já no passado passaram, tiveram uma experiência de pernoitar ou até de viver alguns dias naquele lugar e deixam lá, relata, né, através de uma mensagem, a experiência como foi naquele lugar. Nos trazendo confiança, né? Claro que a gente olha tem vários comentários, várias experiências diferentes. Mais recente também, né? Pra gente, alguns tem fotos também, dá pra gente ter noção do lugar em relação à segurança, né, e tal. A gente também, não é só questão da segurança, a gente também não quer ser conveniente, né, a gente não quer chegar num lugar onde às vezes a gente não é bem recebido também. Então a gente pesquisa direitinho por conta disso. A gente chega num posto de combustível, a gente pergunta se pode pernoitar, se é seguro, se é 24 horas, se tem segurança noturno, né. Agora com relação a estruturas nas cidades, raramente a gente achou cidades que tinham estruturas, né, free, né, gratuito, para receber motorhome. O que a gente percebeu muito aqui em algumas regiões do Nordeste são cidades que a gente chega e que tinham no passado um ponto de apoio e que hoje em dia já não tem mais, exatamente porque o pessoal mais antigo, né, e tal, começou a abusar, começou a fazer certas coisas, né, naquele local que não era agradável para os moradores em volta ali, ou até mesmo para os órgãos que administravam tudo isso, né.
Pessoal que cavava buraco para descartar porta-pote, esse tipo de coisa, assim, meio que quase que na rua e tal. Descartava porta-pote em lugar, vala de água fluvial. Então, coisas que não deviam ser feitas, né, no caso. A gente conversa muito com o pessoal viajante, às vezes a gente vê alguma coisa, mas de uma forma carinhosa a gente vai lá e conversa, para ver se isso vai mudando, para não ficar essa imagem negativa, né? A gente tenha mais lugares que os órgãos não só proíbam, né, mas que nos tragam como um apoio, uma estrutura legal, para a gente poder chegar na cidade, não ficar numa rua, não ficar numa praça, né? Então, essa foi a nossa experiência, essa está sendo a nossa experiência, né, pelas estradas aí. Tem um lado bom aí de chegar em muitos lugares, a gente poder realmente ficar de frente para uma praia, né, sem incomodar ninguém, em um lugar que já tem muita indicação, mas também ao mesmo tempo tinha lugares lindos no passado que a gente vê e fala, nossa, que ponto de apoio que seria perfeito pra gente ficar, mas que não existe mais. A gente tem que procurar às vezes um camping, porque a cidade às vezes nem permite que a gente fique na rua. Então tem que procurar alguma alternativa sempre e pagar por um camping aí por alguns dias. A 7ª pergunta é: alguma modificação importante no motorhome, certo, durante a nossa viagem? É isso, que a gente sentiu falta, assim, que realmente tem que fazer uma melhoria, né? Bem, a gente percebeu, principalmente no período que a gente ficou na Chapada Diamantina, que era um lugar mais deslocado com relação às cidades, né, a mercado, esse tipo de coisa, que a gente precisava estocar mais alimentos aqui no nosso motorhome, pelo tempo que a gente ficava, às vezes, no meio do mato, no meio das montanhas, né? Lá também tem muitos lugares que são mercearias pequenas, talvez não tenham uma mistura que eu falo, carne, frango, alguma coisa parecida. Não tinha, né? E a gente tinha que estocar isso pelo menos por uma semana, né? Então a gente viu uma necessidade de ter um lugar para poder armazenar mais esses alimentos aí de uma forma refrigerada. Então a gente já fez uma modificação pensando nisso. E também, né, na questão do nosso carregamento da nossa bateria. Como a gente teve que investir e isso gera um pouco mais de consumo para o nosso motorhome, a gente também tinha que buscar uma forma de melhorar a nossa autonomia energética. Fazer com que a nossa bateria carregue mais vezes aí, né, para ela manter sempre sustentando o nosso gasto. Então, para isso, também a gente teve que investir num outro dispositivo, na terceira fonte de carregamento nossa aqui, que a gente vai mostrar esses dois itens melhor no próximo vídeo nosso, onde a gente já vai mostrar a gente instalando esses equipamentos, como que é esses equipamentos, se é bacana, se foi legal a experiência, se valeu a pena ou não. No próximo vídeo a gente mostra mais detalhado para esse vídeo não ficar muito longo, né? A gente teve melhoria sim, né, nesses dois quesitos aí, mas a gente vai mostrar no próximo vídeo mais detalhadamente. 8ª pergunta: alguma dica para quem pretende construir e viver no motorhome? Você acha que tem várias, né, cara? Tem. Eu acho que a primeira dica, assim, para quem sonha com esse estilo de vida é tentar viver ele de uma forma mais antecipada possível, né? Como, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente assistia muito vídeo no YouTube, a gente deixou se influenciar muito por esse estilo de vida, a gente sabia que a gente queria muito isso, mas nosso primeiro passo foi entrar em contato com uma empresa que aluga motorhome, onde a gente pegou e viu uma experiência de 3 dias vivendo no motorhome, conhecendo e explorando lugares, né, para ter certeza que realmente a gente se adaptar fácil a um espaço pequeno, a ter que ficar locomovendo, a ter que ficar pesquisando, um estilo de vida totalmente diferente, né. Então é a dica que a gente dá primeiro aí, se tem essa intenção, aluga um motorhome, viva um pouco dessa experiência para ter certeza se realmente é isso que você quer. Depois, as próximas dicas, né, é planejar direitinho a questão de que carro você vai comprar. Tente evitar de economizar demais na compra desse carro, porque é isso que pode trazer muitos perrengues lá para frente, né? Mas busque fazer algo dentro das condições, não precisa também ser uma coisa muito luxuosa, né? Dentro do nicho de motorhome tem vários estilos, tem pessoas que vivem dentro de um carro, é Kombi, é van, é ônibus, é caminhão, então tem muitas maneiras aí. Procura pesquisar que maneira que vai ser mais ideal, né, para o seu estilo de vida. Às vezes você é uma família, né, não vai viver só 2 pessoas dentro do motorhome. Tem que ser maior, né? Às vezes tem crianças, às vezes tem mais gente que vai viver dentro desse motorhome, então precisa de um espaço um pouco maior. A pessoa às vezes prioriza mais o tamanho do banheiro, por exemplo, que a pessoa gosta de conforto na hora de tomar um banho e tal. Então tem que pesquisar todos esses detalhes, layout, custos, né, quanto que vai ser investido. Não é um investimento pequeno, então você vai ter que comprar uma van, você vai ter que cortar a lataria, então não é uma coisa que você pode fazer e desistir de uma hora para outra, senão o prejuízo pode ser grande. Então é importante que pesquisa tudo direitinho para saber se cabe no seu orçamento, de acordo com o seu sonho, quanto tempo vai levar para fazer tudo isso também. Não é uma coisa que você tem que fazer ou precisa fazer de uma hora para outra, né? Você pode ir lá e comprar o carro, deixar na garagem, já vimos muitas pessoas fazer isso, né? Compra o carro e deixa o carro lá na garagem, depois aos poucos vai comprando as peças, vai montando. Nós mesmos levamos aí quase 2 anos para construir nosso motorhome, né? Porque nem tudo é como a gente gostaria, né? O financeiro às vezes não está disponível na hora que a gente quer, né? A gente sabe que 3, 4 meses a gente consegue construir um motorhome inteiro desse aqui. Se tiver tudo comprado. Se tiver dinheiro, tiver tudo comprado, tiver tudo ali disponível, a gente constrói. Mas aí, entre outras questões, né? Que a gente sabia que ia levar mais tempo mesmo, exatamente porque a gente não tinha todo o recurso no começo. Então a gente priorizou comprar o carro, depois foi comprando algumas peças e aos poucos a gente foi construindo e hoje a gente alcançou. Leva um tempo, mas a gente sabe que chega, né? Chega o momento.
tudo vira uma questão de prioridade, né? Igual construir uma casa térrea, né? Quando você começa a construir uma casa, você já deixa de sair, deixa de fazer umas coisinhas que você fazia, né? Exatamente para poder pegar esse recurso e investir, né, como prioridade nesse sonho. Aqui no motorhome é a mesma coisa, né? Não precisa ser só um sonho, um luxo de aposentadoria, né? Não, gente. Como eu já pensava há muito tempo atrás também, mas depois, por conta da pandemia, a gente reformulou nosso pensamento, né, e viu que a vida é o hoje, então a gente não precisa esperar se aposentar, esperar ter menos condições físicas para poder explorar lugares, né? Só não aproveita o lugar, né? Muita gente relata isso, né? Que a gente encontra por aí. É, Casal de idosos que não consegue fazer trilha, consegue só conhecer onde tá mesmo ali explorar pertinho, coisas mais né? próximas, né? Mais acessíveis, Felizmente, né? pela idade, né? Então comece quanto antes, né? É assim como você planeja fazer uma faculdade, como planeja comprar um carro, comprar uma casa, não precisa ser a última opção de conquista, né? Você pode, de repente, mudar as prioridades aí com o objetivo de viver mais intensamente a vida e colocar isso aí logo nos seus próximos planos. Se você está assistindo esse vídeo, com certeza você tem esse interesse, né? Ou sonha com alguma coisa parecida igual ao nosso. Então, o conselho que a gente dá é isso, né? Faça acontecer o quanto antes, mude as prioridades dentro da sua vida aí, que a gente não sabe o dia de amanhã, né, cara? Então, vamos viver o hoje, né? Vamos viver hoje de uma forma mais intensa, com uma vida com mais propósito, mais significado, né? E de com menos coisas também, exatamente. Somente o necessário pra gente viver o nosso sonho, que é o que a gente tá vivendo agora, né? Isso. A nona esperada pergunta: qual que é o custo da nossa viagem? Custo de viver na estrada, né? Bem, é uma das perguntas que a gente mais recebe, né? É caro viver numa estrada? É barato? É mais caro do que viver numa casa fixa, né? Ou é mais barato? Bem, tudo depende do estilo de vida que você quer ter na estrada também, né? Eu acho muito importante frisar isso. Porque se você for uma pessoa que gosta de comer muito fora, que gosta de fazer todos os passeios que aparecem, passeios pagos, contratar todos os guias, com certeza o custo, né, vai ser muito mais elevado. A gente costuma dizer que a gente não é o turista, né? A gente não está num período de férias, a gente está vivendo isso. Então a gente tem que saber administrar tudo isso para esse custo não ficar muito elevado. Mas eu vou trazer aqui para vocês a nossa média mensal dos últimos meses, tá? O que a gente planejou, né, que está dentro da nossa planilha, e o que realmente a gente gastou. A gente sempre tenta não estourar o orçamento nosso, né, que a gente tem previsto para cada setor que a gente tem que gastar. Então a gente tenta sempre economizar para cada vez a gente poder fazer mais cortes, né? Nosso objetivo é viver uma vida minimalista com menos custos. Então a gente também tem como objetivo cada vez diminuir mais esse custo também. Mas para vocês terem uma noção aí, a gente estimou que em supermercado a gente gastaria aí por mês aí nós dois em torno de R$1.000, tá? Coisas de comer, coisas de higiene, geralzão, mercado geral. Limpeza, né? Isso. Mas nos últimos 2 meses a nossa média de custo aí, de gasto, foi em torno de R$800. Tá? Então a gente conseguiu já abaixar um valor aí, né? Nada aí, uns 20% já faz uma baita diferença dentro do orçamento, né? Então a gente conseguiu diminuir do que era previsto de R$1.000 para R$800 nos últimos meses. Com relação ao combustível, é o mesmo caso também. A gente tinha previsto de gastar no máximo, né? A gente cria essa limitação também de gastar no máximo R$1.000 de combustível dentro do mês. Exatamente para a gente não andar muito rápido e deixar de explorar lugares, né? Como a gente também não ficar muito parado muito tempo criando raiz em um lugar só. Então a gente criou que a gente vai gastar uma média aí em torno de R$1.000 e nos últimos meses também foi o mesmo caso. A gente gastou aí em torno de R$750 a R$800 por mês também. Nos últimos 2 meses, essa média que a gente gastou. Teve um mês que a gente gastou um pouquinho mais, teve um mês que a gente gastou um pouquinho menos. Mas na média ainda ficou abaixo do orçamento, né? A gente conseguiu fazer uma economia também dentro do previsto. Uma coisa que a gente está gastando muito ainda, que a gente precisa melhorar, já que a gente tem um custo elevado de mercado, é a consumo de alimentos fora do motorhome, restaurante, né, As cara? tais comidas típicas, né? Acabam com a gente. Mas é bom conhecer, mas tem que ter uma limitação, né? É que eu falei, a gente não é turista, então a gente explora de alguma forma, mas tem que sempre achar uma forma mais econômica de fazer isso aí. Então a gente gasta em torno, em média, por mês, de R$500 a R$600. Então o que a gente gerou de economia nos outros setores ali, a gente acaba gastando um pouquinho num setor que a gente não previa gastar tanto, que é comida fora, né? Exatamente porque a gente cria esse limite para a gente poder usar mais as coisas do mercado que a gente compra e ter o hábito de ter uma vida mais, uma rotina mais de hábitos saudáveis, de comer comida que a gente mesmo prepara, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse quesito aí de comer muito fora. E tem a lavanderia também, gente. A gente costuma, quando tá em algum camping, que tem algum local para lavar, a gente lava as roupas lá mesmo, já aproveita. Mas quando não tem, é na estrada mesmo. Então a gente gasta na média, por quinzena, assim,
uma faixa de R$ 80, que são 2 lavagens e 2 secagens de roupa. E o restante é aproveitando os campos que tem pela estrada. Isso é uma forma que também a gente economizar. Quando a gente tem a oportunidade de ter um tanque disponível ali, a gente vai lá e mesmo lava na mão ali, coloca para secar e aproveita para economizar. Mas quando a gente está em deslocamento, em estrada, a gente sempre para nessas lavanderias express, né? Já tem ali tudo prontinho já pra gente só colocar a roupa e já tira dali, já põe para secar na máquina de cima e já leva a roupa prontinha para poder guardar nos armários nossos aqui no motorhome, né? Então fica bem prático, mas para economizar a gente não pode se dar o luxo de toda semana estar levando uma lavanderia. Então a gente gasta aí em torno por mês, né? Na média dos últimos 2 meses, a gente gastou R$ 160 por mês para lavagem de roupa, lavar e secar as roupas. A roupa já vem prontinha para a gente poder usar novamente. E outro custo também que a gente acaba tendo, né? Exatamente como a gente disse, a gente chega numa cidade que às vezes não pode estacionar e tal, a gente se sente meio que obrigado, né? Por mais que a gente não é a nossa prioridade, mas a gente sempre acaba tendo que procurar um camping, né? A gente busca um dos campings mais baratos que tem na cidade, mas a gente acaba ficando ali 2, 3 dias até explorar toda a cidade. Isso tem um custo também, né? Nos últimos meses, a nossa média de custo com o camping foram R$ 150 por mês. Tá? É isso. A gente não fica, como eu disse para vocês, a gente não se dá muito luxo de ficar todos os dias no camping, porque tem um custo. Tem campo que varia desde 15, 20 reais, mas tem campo também que cobra R$ 80 pra gente estacionar, aí depende, né, do valor do camping. Depende da estrutura do camping, depende da localização, né? Mas aí a gente busca os mais baratinhos aí exatamente para esse orçamento não subir muito. Tá dentro do nosso orçamento também, essa faixa de valor aí tá dentro do nosso orçamento, né? Com passeios, né, a gente também teve um custo aí aproximado de R$ 150 nos últimos 2 meses, em média aí, né, no mês. Tá, R$ 150, porque teve alguns lugares que a gente quis explorar que era obrigado a contratar um guia, né? A gente não podia fazer a trilha por conta própria. Às vezes era um parque municipal e esse parque municipal às vezes tinha essa exigência, né? Você para acessar a trilha ou acessar o parque tem que estar com um guia acompanhado. Então a gente tem que gastar também. Então nos últimos 2 meses a média também ficou em R$ 150 de custo para fazer esse tipo de passeios. Incluindo também a taxa ambiental, que tem alguns lugares que pede, né? Isso, algumas tarifas, alguma coisa para poder acessar o parque e tal, né? Então essa foi a média, a gente conseguiu economizar bem com relação a esses valores aí. A gente conseguiu explorar muitos lugares sem ter que ficar pagando muitas taxas aí, ou tendo muito custo com isso, né? Tem a farmácia, que a gente tem os custos básicos para prevenir alguma coisa, né? Alguma dor, alguma coisa. É uma maneira que a gente tem de repor a nossa farmacinha, né? Às vezes um remédio de dor de cabeça, foi aí um custo de R$ 55, mas de remédios básicos, graças a Deus a gente não teve nenhum problema com saúde, né? Não precisou de gastar nada assim fora do previsto. Então, é só para manutenção mesmo. Fora alergia do ar-condicionado, só que nos pegou. Às vezes, uma coisa que incomoda muita gente é a inflamação na garganta, né? A gente está num ambiente aqui mais quente, de repente vai fazer, sei lá, vai fazer uma viagem, alguma coisa, precisa ficar muito exposto ao ar-condicionado. A gente ficou exposto ao ar-condicionado, com certeza a nossa garganta já inflama, é uma tossinha que aparece, e a gente vai ter que, aí tem que ir na farmácia mesmo, não tem jeito, né? E uma pergunta também já fizeram bastante também com relacionado ao nosso carro, né? Que custo que a gente teve com o nosso carro na viagem até o momento. Na verdade, tirando os custos já previstos, né, entre combustível e outros tipos de coisa e tal, a gente teve um custo apenas de R$ 20 que foi repor o fluido de freio, né? Inclusive no nosso vídeo próximo a gente vai relatar melhor o que aconteceu e tal, né? Como é que foi. Foi um pequeno perrengue, quase um perrengue, né, cara? Sim. Acendeu a luz no painel, a gente foi lá e repôs o óleo e depois levou no mecânico, tá tudo certo. Então, foi um custo que a gente teve só, que a gente não foi programado, mas a gente teve que fazer na hora, que foi de R$ 20 de repor o fluido de freio do nosso carro. É claro que esses são os itens principais de custo nosso, né? Sempre tem uma coisinha ou outra a mais ali que acaba gastando no mês, né? Mas isso aí é pra vocês terem noção. Depois a gente faz um vídeo mais específico sobre os nossos custos na estrada, onde a gente consegue ficar mais tempo aí falando sobre isso, mais detalhadamente, né? Mas basicamente a gente se programou aí para poder, na nossa média dos últimos meses, a gente gastou em torno aí de R$ 3.000 mais ou menos para arredondar, tá? Mas no nosso orçamento a gente limitou até no máximo um custo de R$ 3.500 para viver na estrada, entre combustível, mercado, remédio, o que precisar aí, né? A gente não tem convênio, outros tipos de custos maiores aí e tal. Não. A gente está levando dessa forma mesmo, mas se precisar também lá na frente, a gente revê, né, e acrescenta. Mas a gente está deixando a experiência falar aí, ver o que realmente a gente vai precisar lá na frente, né? E a gente vai se ajustando. Mas a gente tem um custo aí de aproximadamente entre R$ 3.000 e R$ 3.500 por mês aí vivendo na estrada. Comenta aí embaixo também se isso é muito para você, se é pouco, como é que é viver na casa fixa, né? Você gasta mais, você gasta menos? Então comenta com a gente também quer conhecer como que é a experiência de vocês, né? A gente sabe mais ou menos como que é a nossa experiência vivendo numa casa fixa, mas a gente quer saber aí no todo aí como que funciona lá fora também. Será que a gente gasta muito quando a gente está na casa fixa? Porque hoje em dia a gente tem um custo de vida menor do que quando a gente estava na casa fixa, porque lá nós tínhamos internet fixa, internet boa, tinha água, tinha energia, só aí ia dar uns R$ 600 de custo já a mais que a gente tinha, né? Fora outras coisas e tal. Manutenção de quintal. Manutenção de quintal, né? Então tem muita coisa a mais aí que a gente gastava. Então a gente está vivendo uma vida de uma forma mais econômica agora, um pouco mais barata, né? Mas comenta aí se isso é a realidade de vocês também. E a 10ª e última pergunta
Qual que é a renda atual? Nossa, qual que é Sim. a nossa renda, né? Sim, eu acho que é uma das perguntas que a gente mais recebe, eu acho que é a pergunta que todo mundo mais pensa quando começa a planejar a viver na estrada, né? Como é que eu vou viver morando na estrada? Como é que vai ser minha renda? Como é que eu posso buscar recurso, né? Eu tenho que juntar um dinheiro antes, eu tenho que aposentar primeiro, né? Então, assim, quem vai fazer isso, como a gente fez, né, que é antes da aposentadoria, então tem seus desafios de continuar trabalhando. A gente não é rico, a gente não tem herança, a gente não é milionário, né? Então a gente precisa continuar se virando pela estrada. Então, como a gente disse no começo do vídeo, a gente é um casal de fotógrafo, então a gente usa muito o audiovisual a nosso favor para poder continuar gerando renda para a gente conseguir manter o máximo possível. É claro que no nosso planejamento, a gente fez ali um pé de meia, né, fez uma poupancinha para poder viver um tempo na estrada, mas a gente não quer que essa poupança, esse dinheiro vai só diminuindo. A gente não quer que ele acabe para a gente não ter que voltar para trás. Então a gente precisa buscar recurso na estrada mesmo. Então aí a gente movimenta nossas redes sociais, né? Através de contratos com marcas, através de... Até fiz uma listinha aqui pra gente não esquecer. Através da nossa fotografia, a gente chega num lugar, a gente se oferece como profissional para fazer alguma fotografia para um espaço, a gente olha o Instagram, de repente, de um restaurante e vê que as fotos estão meia sem qualidade e tal, então a gente vai lá e faz o nosso trabalho, né? Divulga e fala como que a gente pode melhorar essa rede social através do nosso trabalho, através de uma fotografia profissional. Então a gente se dispõe a isso, através do nosso canal aqui também, que a gente traz informação para vocês, isso também gera uma monetização. São diversas fatias, né, de vários trabalhos aí que a gente faz que geram nossa renda no final do mês. Não é a renda que a gente espera ainda, né? Como a gente disse, a gente tem uma programação, a gente tem uma poupança para poder viver na estrada, mas qualquer coisa que a gente vai conseguindo agora nesse começo aí já vai ajudando nós a chegar no nosso objetivo, que é ter uma renda um pouquinho maior aí para a gente se manter. Pelo menos com os R$3.500 que a gente tem como programado para gastar vivendo na estrada. Então aí tem mais outras coisas também, divulgação de campos, tem muitos campos que a gente nem paga, porque a gente chega lá e divulga o campo e tal. Então tem muita coisa que a gente não ganha como dinheiro, né? A gente não recebe em dinheiro, mas a gente deixa de gastar. Né? É como se fosse uma parceria, né? É uma parceria, faz uma né? troca Isso. com a marca ou com o lugar que a gente tá. Isso, seja em alimentação, seja em camping, seja num passeio, né? A gente faz muitos passeios, vocês viram muitos passeios aqui no YouTube rolando aqui nos vídeos que a gente mostra, e às vezes é um dos menores custos que a gente tem, porque a gente chega com a empresa, faz uma combinação, a gente vai fazer uma divulgação, um passeio que custaria, exemplo, R$500, a gente faz uma divulgação através do Instagram, ou faz, depende da combinação, né? Depende do valor do passeio e tal, a gente faz uma combinação ali, e é assim que a gente consegue monetizar, é dando a cara também, é chegando e se oferecendo, falando o que a gente sabe fazer, né? A gente não fica esperando simplesmente que as marcas vão nos procurar e oferecer, tem que tentar. né? A gente tem que ir mandando contato, às vezes a gente manda 10 mensagens no dia e às vezes recebe a resposta de uma marca só, mas às vezes essa marca só já é o suficiente para poder fechar um contrato bom aí no mês, ajuda, né? Então é tudo isso que a gente procura fazer, parcerias com marcas, trazendo conteúdo aqui no YouTube, e essas fatias somando no final do mês aí dá uma rendinha legal. Temos também, somos afiliados no Mercado Livre, então a gente faz indicação também aqui de nossos produtos que a gente confia, né? Que a gente comprou, usou e confia. Então quem quer comprar também nos apoia muito. Ajuda muito. Isso, comprando através da nossa... Na nossa bio livre, que tá lá nos nossos links, né, abaixo. Isso, nós temos lá na própria bio do Instagram, tem a tá biolivre.com /loser, né? Você pode acessar por lá e ter todo acesso a todas as peças que a gente usou aqui no motorhome. E se você comprar através do nosso link, você também está nos apoiando, trazendo aí uma pequena porcentagem de cima dessa venda, que não muda o custo nenhum para vocês, mas que nos ajuda de alguma forma aí contribuindo para nossas rendas aqui. Uma das nossas rendas aqui, né? Uma fatia, né? Pequena, que vai nos ajudar aí a continuar vivendo esse sonho. Além também de vocês ajudarem a gente compartilhando esse vídeo com qualquer pessoa que você conheça. Isso, né? a visibilidade, né? Que aí vai todo mundo vendo isso, vai aumentando cada vez mais. Né? Pra quem não sabe, aqui no YouTube, né, a gente ganha por cada 1000 visualizações, né? Tem um valor ali de RPM que a gente chama, que é um valor que o YouTube nos paga para cada 1000 visualizações que a gente tem no nosso vídeo. Então, quanto mais visualização a gente tiver, mais chance da nossa renda aumentar também, porque a gente vai ganhando visualização, vai ganhando seguidores, e nosso canal vai crescendo, e a gente sabe que isso vai escalando, né, e futuramente não dá para viver só com isso, né? Não, por isso que eu falo, trabalhar de outras formas. Tem que buscar diversas formas, não dá para poder só apostar numa ficha só, num lugar só, né? Ou só um canal, ou só no afiliados, ou só... Tem que ter várias fatias, aí, como estou falando várias vezes aqui, né? Para poder somar e lá na frente, com certeza, trazer um rendimento. Então, não é um trabalho assim, não é só explorar lugares, não é só viver no motorhome, não é só quintal bonito. A gente também tem que tirar um tempo da nossa rotina aqui, a gente é novo ainda, então a gente precisa trabalhar, a gente não tem uma aposentadoria. Temos também, né, uma das fontes de renda nossa, que é o aluguel da nossa casa, né, que também nos apoia aí, né, nos ajuda também bastante, né? Então, somando tudo isso aí, é o que a gente está conseguindo aí quase se manter. Ainda vai levar um tempinho para a gente chegar no nosso objetivo, né? Mas a gente está
já tá no caminho, né, cara? Tá no caminho. É claro que depois a gente vai gravar também esse tema, é um tema muito importante, dar um vídeo sozinho, só sobre ele, pra gente poder detalhar, trazer uma planilha certinho, todas as rendas que a gente tá tendo, né? São rendas picadas, às vezes algumas dá coisa de poucos reais, algumas dá um pouquinho mais, mas somando pra vocês terem uma noção aí, média aí, nos últimos 2 meses a gente conseguiu faturar aí entre parcerias de marcas, entre canal no YouTube, entre um aluguel, um serviço ou outro ali, a gente conseguiu na média de R$2.000 por mês, tá? Muitos vão dizer que realmente é pouco, é difícil para viver, como eu expliquei para vocês, mas a gente está escalando um objetivo aí de ter uma renda um pouquinho maior lá na frente e não precisar de tirar dinheiro da nossa poupança para continuar vivendo. Tudo isso foi programado, porque faz parte de uma adaptação, né? Não tem como a gente sair de um estado e já ir para o outro e já continuar ganhando da mesma forma, né? A gente sabe que seria um desafio para a gente. É uma preparação que a gente está tendo, a gente está adquirindo experiência também, como lidar melhor com o nosso canal, como abordar melhor, de uma forma que a gente possa ter o retorno que a gente espera. Então tudo isso está servindo de experiência para a gente chegar no nosso grande objetivo aí, que é ter uma renda um pouquinho maior vivendo na estrada. E esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que também têm interesse de saber sobre esses assuntos que foram abordados hoje. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Até pode deixar perguntas, quem sabe a gente faz um outro vídeo sobre perguntas e respostas, né, cara? A gente seleciona as melhores perguntas aí e responde pra vocês aqui também. E assim junto a gente vai aprendendo, vai trocando informação com você. Não deixe de deixar o seu like, isso com certeza ajuda muito também na interação com o nosso vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima etapa. Tchau, tchau.